Já reparaste como é que nós já quase que não conseguimos fazer uma coisa de cada vez? Nós estamos a cozinhar enquanto estamos a ouvir um podcast. Trabalhamos com música, notificações, várias janelas no computador abertas ao mesmo tempo. Vemos televisão enquanto fazemos scroll no telemóvel. Caminhamos enquanto ouvimos música. Estamos há algum tempo à espera de uma consulta e já estamos a pegar no telefone para fazer scroll. Até quando estamos a descansar, sentimos sempre necessidade de consumir alguma coisa. E por isso é que eu hoje quero começar este vídeo por te questionar. De quando é que foi a última vez que fizeste só uma coisa de cada vez? De colocares os fones e ouvires uma música só para ouvir música. Ires cozinhar uma refeição e não estares a ouvir mais nada, não haver ruído de fundo, ou ir caminhar sem estar a ouvir alguma coisa, porque nós queixamos-nos muito de termos a nossa cabeça muito cheia, de não conseguirmos desligar, de pensar em demasiadas coisas ao mesmo tempo. Mas depois passamos praticamente todos os nossos momentos livres do dia a colocar mais informação na nossa mente. E por isso, hoje eu quero partilhar contigo 3 rituais muito simples que tu podes começar a experimentar para abrandar um pouco a tua mente, para desacelerar e também para estares um pouco mais presente na tua própria vida. O primeiro ritual é precisamente o voltar a fazer uma coisa de cada vez. É a minha proposta para ti. E, inclusive, isto é algo que vai contra aquilo que muitas pessoas aprenderam durante anos, a grande maioria de nós, e que, inclusive, ouvíamos como uma qualidade, que é o multitasking. Não é? Nós, inclusive, para entrevistas de emprego, é das coisas que mais usamos, que não é? Qualidades, sou uma pessoa super perfeccionista, gosto de trabalhar sobre pressão e sou multitasking. Eu não concordo com multitasking que seja uma qualidade. Apesar de ser muito valorizado, principalmente na nossa vida profissional, não é? Em que nós dizemos muitas vezes que somos ótimos a fazer várias coisas ao mesmo tempo. O problema é que quando nós estamos a falar de tarefas que exigem muita atenção e foco da nossa parte, aquilo que acontece muitas vezes é que a nossa atenção vai estar constantemente a alternar entre diferentes estímulos. Então acontece, tens um e-mail para escrever, começas a escrever, entretanto recebes uma notificação, vais abrir. Perdes-te ali um bocadinho, depois regressas ao e-mail. Depois alguém te chama porque precisa de falar contigo, dispersas novamente para depois regressares ao e-mail. Depois já alguém te está a telefonar para o telefone do trabalho, tu já atendes, paras o que estás a fazer e voltas a escrever o e-mail. E ao final de uma hora de trabalho, tu sentes e estiveste de facto muito ocupada. Só que tu não tiveste a tua atenção em nada em específico, porque ela esteve um pouco por todos os lados. E o pior, né, que é por esse motivo que eu decidi gravar este vídeo, é que nós acabamos por transportar esta forma de funcionar também para a nossa vida pessoal. Então parece que nós estarmos a cozinhar uma boa refeição para nós e para a nossa família já não chega. Nós temos que estar a cozinhar e a ouvir o podcast ou a ver televisão. Caminhar também já não é suficiente, não é? Portanto, nós temos que estar a caminhar e a aprender alguma coisa enquanto vamos com os fones nos ouvidos. Descansar também já não é suficiente, também já não chega. Temos que estar sempre a descansar enquanto estamos a maratonar séries, ah, ao mesmo tempo que estamos a fazer scroll no telemóvel. E eu gostava de propor com este vídeo exatamente o oposto. Recuperar alguns momentos para que tu consigas fazer apenas uma coisa. E eu com isto não quero dizer que tu tens que ficar sentada uma hora a olhar para o etéreo, em silêncio, não é? Isto pode ser prazeroso. E tu podes escolher, por exemplo, um álbum que tu gostes muito e sentares-te no sofá para especificamente ouvires esse álbum. Meteres os teus fones, deitares-te no sofá, só isso. Ir caminhar, por exemplo, sem levar nada nos ouvidos, ir só para o observar. Eu acho que nós nos habituamos tanto ao estímulo constante nesta vida moderna que estes momentos acabaram por se tornar estranhos. E a verdade é que eles são estranhos no início, não é? Nós temos dificuldade hoje em dia em sentir tédio, há logo uma vontade muito grande de pegar no telemóvel. Eu compreendo e não há problema nenhum nisso. Até pode ser algo
para te ajudar precisamente a ganhar consciência para que percebas o quanto é que tu estás viciada e habituada a preencher absolutamente todos os vazios que existem na tua vida. E aqui eu quero incluir também a forma como nós consumimos entretenimento. Não é? Nós não precisamos de ser o 8 ou 80, tu não precisas deixar de ver, por exemplo, televisão para todo o sempre. Mas talvez possas experimentar consumir de uma forma mais intencional. Em vez de a televisão estar sempre ligada, sem qualquer tipo de propósito, ou maratonar séries porque está na moda, sabes escolher um filme que tu queres mesmo ver, que te despertou curiosidade, que alguém te recomendou e reservares uma noite especificamente para isso, fazeres qualquer coisa que gostes para petiscar e ver o filme, sem telemóvel, sem estar a fazer não sei quantas coisas ao mesmo tempo, né? Talvez tu passes a ver menos televisão, comigo aconteceu. Mas talvez desfrutes muito mais daquele momento que escolheste de forma consciente ver. Aliás, eu até vou deixar aqui na descrição deste vídeo algumas sugestões de filmes que eu gosto muito e que me fez muito refletir sobre a vida, sobre mim própria, caso queiras também experimentar este ritual, caso aceites esta minha proposta de fazer uma coisa de cada vez. O segundo ritual é tu criares espaço para processares aquilo que sentes. E este é inclusive outro tipo de ruído que não vem necessariamente do externo. É de tudo aquilo que nós vamos acumulando emocionalmente ao longo dos dias, ao longo das semanas. Então, o que é que acontece normalmente? Há alguma coisa que acontece ao longo dos nossos dias, das nossas semanas, que nos deixam tristes, mas nós continuamos o dia. Houve uma pessoa, alguém diz alguma coisa que nos magoou e a gente já segue a correr. É ou não é? Estamos ansiosas com uma situação, mas temos de continuar. Continuar. Estamos frustradas, estamos preocupadas, irritadas, confusas e nós simplesmente continuamos. Porque há trabalho, há filhos, há casa, há obrigações, há coisas para resolver. Só que depois chegamos ao fim do dia e o que é que dizemos? Epá, eu tenho a cabeça a mil. Evidentemente, seria estranho não ter a cabeça completamente sobrecarregada. Né? Houve muita coisa que aconteceu dentro de ti e que ainda não teve espaço para ser processada. E isto é uma coisa que eu observo muito nas mulheres em que eu acompanho. Ou seja, basicamente nós temos estrutura para gerir praticamente tudo, não é? Então temos uma agenda onde organizamos a nossa vida profissional, pessoal, temos aplicação para a lista das compras, um calendário onde nós vamos colocando os nossos compromissos. Portanto, nós temos muitas ferramentas para gerir várias coisas da nossa vida, mas muitas pessoas não têm nenhuma estrutura emocional para cuidar daquilo que sentem no dia a dia. E quando eu falo de termos uma estrutura emocional, eu não estou a dizer que nós agora precisamos de passar tempos e tempos a analisar absolutamente tudo aquilo que sentimos. Pode passar por nós fazermos algumas perguntas a nós próprias, não é? Essencialmente 3 perguntas, que é perceber o que é que estamos a sentir no momento, portanto, nomear a emoção, o que é que eu estou a sentir? É ansiedade? É tristeza? É frustração? É cansaço? Segunda pergunta, o que é que aconteceu para eu me sentir assim? Perceber qual é que foi o gatilho. E depois a terceira pergunta, que também é, se não a mais importante, que é o que é que eu preciso neste momento, tendo em conta isto que estou a sentir. Às vezes há alguma coisa que tu precisas de resolver, uma conversa que precisas de ter, tomar uma decisão, estabelecer um limite, pedir ajuda, ou que precisas simplesmente de permitir que aquela emoção exista e lhe dar algum tempo para passar, não é? Porque a emoção tem um próprio ciclo em que existe um gatilho, depois chega a um momento pico e depois volta a estabilizar. Falo inclusive muito do ciclo das emoções na mentoria, é a base para uma boa parte do trabalho que fazemos na gestão emocional. E este ciclo, inclusive, tem uma duração muito curta, são 90 segundos. Mas quantos anos é que nós muitas vezes perpetuamos uma emoção que veio de um único acontecimento e não nos permitimos sequer processar e ter um princípio, meio e fim
deste ciclo, ficamos a ruminar. Então, uma das ferramentas que eu mais utilizo e que mais recomendo às minhas alunas para trabalhar mesmo este ciclo emocional, para fecharmos questões na nossa cabeça, é mesmo a escrita terapêutica. Eu, pelo menos, chamo-lhe terapêutica porque tem esse efeito em mim e tem esse efeito também nas minhas alunas. Então, eu quando sinto demasiadas coisas dentro da minha cabeça, eu gosto muito de escrever. Nem sempre para procurar uma solução, mas o que é certo é que eu, de forma inconsciente, eu vou tentando encontrar uma solução para a história que eu estou a escrever e a contar a mim própria. Mas a verdade é que muitas vezes eu escrevo para poder compreender um pouco melhor o que é que eu estou a sentir e tirar muitas vezes o ruído da cabeça, que são tantos pensamentos que a gente nem consegue, na verdade, pensar direito. E até porque há uma diferença muito grande entre nós termos a cabeça com muito, muito, muito pensamento ruminante a acontecer ao mesmo tempo e começar a vê-los escritos num papel, porque nós, de forma inconsciente, trazemos-lhe ordem e tentamos trazer soluções. Naturalmente, começamos a perceber padrões comportamentais, a distinguir factos de medos também, e começamos a perceber aquilo que depende de nós, das nossas ações, da nossa forma de pensar. E aquilo que muitas vezes parece um novelo de lã cheio de nós, começa ali a desemaranhar-se e a ganhar outra forma. Por isso, o teu segundo ritual pode simplesmente ser criares este pequeno momento para este processamento emocional, digamos assim, não é? Pode ser através da escrita, pode ser a meditação, ali 10 minutos de silêncio, pode também passar por conversares com alguém em quem confias, caso tenhas um mentor, por exemplo, ou uma mentora. O importante é começares a criar espaço para aquilo que sentes. Porque uma mente que é muito ocupada, que tem muito ruído interno, ela muitas vezes precisa deste espaço para que as emoções sejam sentidas e compreendidas. E o terceiro ritual que vou propor é provavelmente aquele que eu mais utilizo no dia a dia na minha própria vida, que é este regressar ao meu corpo. Então, nós muitas vezes estamos ansiosas, preocupadas, com demasiadas coisas para resolver e podemos passar praticamente um dia inteiro dentro da nossa própria cabeça. Não sei se me faço entender. A antecipar, a analisar, a recordar, a planear, a imaginar cenários, a tentar encontrar soluções para os desafios que vão surgindo no nosso dia a dia e chegam a uma altura em que continuar a pensar já não vai ajudar, muito pelo contrário. Então, muitas vezes aquilo que faço é regressar de forma consciente ao meu corpo físico. Então, para mim, uma das principais formas de fazer isto é através do yoga. Não é? Não é por acaso que fui tirar a minha formação, que durante muitos anos o meu negócio esteve 100% dedicado a ser professora de yoga e expandiu também para aquilo que é hoje, tendo em conta outras formações que vou tirando, não é? Da psicologia, na área das neurociências, então foi uma forma que eu encontrei muito genuína de agarrar em todas estas ferramentas e conhecimento e trazê-las para o mundo, sem estar a descartar de ou sou professora de yoga ou trabalho outras ferramentas do desenvolvimento pessoal. E talvez por isso, talvez por o yoga ter sido sempre um foco tão grande na minha vida pessoal e profissional nos últimos 6 anos, é que eu continuo a considerá-la uma das ferramentas mais importantes dentro do desenvolvimento pessoal. Até porque é a ferramenta que consegue trabalhar o trio ao mesmo tempo, do emocional, mental e físico. Então, para mim, durante uma prática, a minha atenção ela deixa de estar naquilo que eu tenho para resolver, nos meus problemas, naquilo que me traz ansiedade e traz muito mais foco à minha respiração, ao movimento, a ouvir o professor, as sensações, o aproveitar e deixar-me ficar o mais tranquila possível. Mas cá está, não tem que ser necessariamente o yoga para ti, se não fizer sentido. Pode, para muitas pessoas, passa por ir ao ginásio, fazer musculação, podes
trabalhar também através da meditação, esta presença do corpo. Podes simplesmente ir fazer uma caminhada super intencional, dando atenção aos sons, à forma como os pés vão caminhando, sabes, à temperatura do ambiente. E caso naturalmente queiras experimentar uma prática de yoga, ou sejas praticante e queiras experimentar praticar comigo, sabe que existem aqui algumas aulas na, tanto de yoga, práticas ativas e passivas, Hatha Yoga funcional e Yin Yoga, como também meditação. Portanto, se tu fores aqui no canal do YouTube, à parte das playlists, tu vais encontrá-las, está bem? De qualquer das formas, eu também vou deixar na descrição aquelas que eu considero as melhores aulas aqui partilhadas no canal. E talvez tenhas reparado que nenhum destes rituais exige que tu transformes completamente a rotina que tu tens hoje. Então, o primeiro ritual pediu-te para retirar esse estímulo, o segundo, para criares este espaço para sentires as tuas emoções. E o terceiro, para recuperares presença através do corpo. Então eu depois vou querer saber aqui nos comentários qual destes rituais é que vocês sentiram mais necessidade de implementar em primeiro lugar. Quero saber quais é que foram as sensações. Eu gosto sempre muito de vos ler. E já sabem que se quiserem continuar a receber este conteúdo, basta seguirem o canal, ativarem as notificações para todas as semanas receberem uma, porque estamos aqui semanalmente para vocês. Bem, então, vemo-nos no próximo vídeo.